Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, com a revista da Central Gospel, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Lição de número 11. Estamos tratando nesse trimestre de ícones do Novo Testamento, ou seja, personagens do Novo Testamento que marcam o Novo Testamento. E eu já quero lhe convidar para entrar no nosso canal, clica no playlist e procura lá personagens do Novo Testamento. Ali você vai encontrar 240 personagens do Novo Testamento. E são vídeos de 2, 3 minutos para você aprender algo de algum personagem do Novo Testamento. Hoje nós vamos abordar Timóteo, servo fiel, cooperador da obra de Cristo, filho da fé com Paulo. Timóteo, jovem, que era de pai gentil e mãe judia. Falemos dele. O texto bíblico aqui se encontra em 2 Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, primeira e segunda. Então, dos 27 livros, 2 levam o nome de Timóteo. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 3, verso 9, verso 11 ao 13 e verso 15. Lemos: Tu, pois, meu filho, olha como Paulo trata ele, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvisse, confia a homens fiéis que sejam idôneos para fazerem, também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Verso 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Verso 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Verso 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E verso 15, verso conhecido, 2 Timóteo 2,15, procura te apresentar a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O texto áureo se encontra em Atos 16, 1 e 2. Eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Vamos à palavra introdutória dessa lição. Timóteo vem do grego de Timóteos, aquele que honra a Deus. Esse é o sentido do nome. Timo, honrar. Theos, Deus, o que honra a Deus. Ele é citado 24 vezes no Novo Testamento, sendo mencionado pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 16, verso 1, e pela última vez no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 23, dizendo que Timóteo já estava solto. Como representante dessa segunda geração de líderes cristãos, Timóteo permaneceu fiel ao longo dos anos, prestando serviços inestimáveis à causa do Evangelho. Esse filho de Eunice, mãe judia, destacou-se como um dos mais dedicados colaboradores do apóstolo Paulo, sendo um exemplo de fidelidade e de dedicação. Sua trajetória inspira todos os que desejam servir a Deus, com perseverança e integridade até o fim. Um homem entre duas culturas.
Timóteo é mencionado em momentos chaves no Novo Testamento. Sua trajetória revela um líder moldado por duas influências distintas, um pai grego, uma mãe judia, com um papel aqui fundamental também no avanço da igreja primitiva. Falemos da origem e formação espiritual de Timóteo. Timóteo nasceu em um lar de tradições culturais particulares. Seu pai, grego, Atos 16:1, não o circuncidou, Atos 16, verso 3, conforme a prescrição da lei judaica, Gênesis 17:12. Entretanto, sua mãe, Eunice, judia, e sua avó, Lóide, judias piedosas, ensinaram-lhe as escrituras, 2 Timóteo 3,15, sabe as sagradas escrituras desde a tua meninice. Ambas, tanto Eunice quanto Lóide, se converteram ao evangelho, possivelmente durante a primeira viagem missionária de Paulo, Atos 16, verso 1. Há divergência sobre a cidade de Timóteo. Alguns apontam Listra, outros Derbe, Atos 16, 1 e 24. Apesar de sua natureza introvertida, e parece que de saúde frágil, de acordo com 1 Timóteo 5:23, 1 Coríntios 16:10, mostra que ele era introvertido, ele destacou-se desde cedo como um exemplo para os jovens verdadeiramente comprometidos com o Senhor, Atos 16:2. No início de seu ministério, seu profundo conhecimento das Escrituras, 2 Timóteo 3,14, permitiu-lhe ser um pregador habilidoso, intérprete e também um grande ajudante do apóstolo Paulo. Timóteo, que Paulo carinhosamente o chama de filho. Filho, claro, na fé, pois o pai de Timóteo era grego, conforme estamos mencionando aqui no texto. Portanto, falemos um pouco mais dele. Como ele não foi circuncidado, e a circuncisão foi uma estratégia missionária de Paulo, Paulo decidiu circuncidar a Timóteo antes da sua segunda viagem missionária, Atos 16, verso 3. Apesar de dispensado a prática pelo Concílio de Jerusalém, em Atos 15, versos 6 a 21, essa ação de Paulo visava evitar conflitos com os judeus cristãos, que ainda se encontravam presos à tradição. Em contraste com Tito, que é grego e não educado nos costumes judaicos, Paulo não o circuncidou, Gálatas 2, 1 a 3. No entanto, Timóteo, que tinha uma mãe judia, Paulo circuncidou. Essa distinção estratégica reflete a sensibilidade missionária de Paulo, ao adaptar as práticas e culturas para facilitar a propagação do evangelho. Continuando, últimos dias, Hebreus 13, 23, menciona-nos que Timóteo estava preso, mas que agora fora liberto. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, Hebreus 13, 23. Embora o contexto exato não seja esclarecido, a razão que Timóteo estava preso, a tradição cristã, contudo, afirma que ele se estabeleceu em Éfeso e morreu como um mártir naquela cidade. Essa é a última menção do seu nome nas Escrituras, encerrando assim uma vida dedicada ao serviço do reino. Falemos agora de Timóteo, o companheiro de Paulo. A trajetória de Timóteo ao lado de Paulo reflete lealdade, reflete também compromisso e dedicação à causa do evangelho, desde a sua segunda viagem missionária até a sua participação
nos desafios ministeriais de Roma, Timóteo destacou-se como um dos mais fiéis colaboradores do apóstolo Paulo, desempenhando papéis-chave na difusão da fé cristã. Falemos do ponto 2.1, o evangelho que ultrapassa fronteiras. Timóteo integrou a segunda viagem missionária, um marco na expansão das boas novas para o Ocidente, após a visão de um homem macedônio. Atos 16:9, Paulo, Silas e Timóteo partiram de Troade, parte atual da Turquia, para a Macedônia, parte atual da Grécia, fundando igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Na introdução à carta a Tessalônica, Paulo menciona também Timóteo. Atos 16:10 a 12, Atos 17:1 a 14, e em Tessalônica, quando Paulo foi perseguido e teve que sair da cidade, deixou Timóteo. Esse avanço missionário lançou as bases para o cristianismo na Europa, abrindo novos horizontes para os discípulos. O ministro entre os povos e as igrejas. Em Filipos, Timóteo auxiliou Paulo e Silas no estabelecimento da igreja, enquanto em Tessalônica consolidou a obra antes de reencontrá-los em Bereia, fortalecendo assim os novos convertidos em meio às perseguições. Atos 16:12, Atos 17:10 a 14. Enviado a Coríntio como intermediário, Paulo o chamou de meu filho amado e fiel, 1 Coríntios, capítulo 4, 17 e 16:10. Em Éfeso, foi comissionado a preparar as igrejas da Macedônia, Atos 19:22, sendo mencionado pela última vez no livro de Atos dos Apóstolos, em Troade, onde aguardava o apóstolo, Atos 20, verso 2 a 5. Mais tarde, durante a primeira prisão de Paulo em Roma, anos 60 a 62 da era cristã, Timóteo esteve ao lado, contribuindo na redação das epístolas aos Filipenses, Colossenses e a Filemão. Filipenses 1, Colossenses 1, Filemão 1. Ele também levou encorajamento à igreja em Filipos, em nome de Paulo. Filipenses 2, 19 a 22, destacando-se como um colaborador fiel e incansável na obra missionária. Após a libertação de Paulo em Roma, Timóteo assumiu um papel crucial na igreja em Éfeso, confrontando falsos mestres e fortalecendo a igreja local. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao 3. Falemos da visão de Paulo sobre Timóteo. A relação entre Paulo e Timóteo ultrapassa os papéis de mestre e discípulo. Apesar do temperamento exigente do apóstolo, Paulo, o jovem, conquistou sua confiança e admiração. Nas epístolas, Paulo destaca seu colaborador como servo de Jesus Cristo, Filipenses 1:1, meu filho amado e fiel, 1 Coríntios 4:17, irmão, em Colossenses 1:1, cooperador, em Romanos 16, verso 21, e ministro de Deus, em 1 Tessalonicenses 3:2. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. A primeira missão solo de Timóteo. Após anos ao lado de Paulo, Atos 16, 1 a 3, Atos 17, 14, 15 e Atos 20, verso 4, Timóteo assumiu o desafio de liderar a igreja em Éfeso. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 a 4. Uma das mais importantes igrejas da Ásia Menor, Éfeso era considerada a cidade mais importante da Ásia.
Alguns livros dizem que era a capital, porém outros declaram que a capital da cidade da região da Ásia Menor era Pérgamo. Contudo, Éfeso é a cidade mais importante. Essa nova etapa de Timóteo na frente da igreja de Éfeso marcou sua transição de discípulo para líder, afirmando como figura-chave na comunidade cristã sob a orientação do apóstolo Paulo e possivelmente com o apoio do apóstolo João. Ele enfrentou desafios com fé e dedicação, edificando a comunidade local de Éfeso. Falemos da primeira carta de Paulo endereçada a Timóteo. Paulo confirmou a Timóteo a liderança da igreja em Éfeso, reconhecendo nele um futuro pastor capaz de enfrentar desafios complexos. A cidade era um centro de adoração à deusa Diana, ou Artemis, Atos 19, verso 27 a 28. Era também importante polo comercial, era também um local estratégico para a expansão do evangelho, Atos 19, verso 10. Por meio da primeira carta, Paulo ofereceu orientações práticas e espirituais, ajudando assim o jovem líder a solidificar sua autoridade e administrar a igreja com sabedoria. 1 Timóteo 4, verso 1 ao 16. Essa é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Falamos ainda agora da segunda carta de Paulo a Timóteo. Mais experiente, mais ainda enfrentando desafios pessoais e ministeriais, Timóteo recebeu de Paulo uma segunda carta, marcada por um tom afetuoso e íntimo, escrita durante a segunda prisão de Paulo em Roma, sobre agora o governo de Nero, anos 54, 68, a epístola revela o profundo amor e preocupação de Paulo por seu discípulo. 2 Timóteo 2, verso 1, 3, 5, 6, 15, 20 a 24, foram os versos que lemos aqui. Nesse contexto, Paulo encorajou seu filho na fé a perseverar com coragem e determinação como bom soldado de Cristo Jesus, superando eventuais inseguranças e inexperiências, 2 Timóteo 1,7. Essa carta, considerada a última do apóstolo Paulo, destaca a importância da fidelidade à palavra e do preparo espiritual para enfrentar tempos de adversidade. Ponto 3.3 da nossa, João e Timóteo. Possivelmente formar uma parceria ministerial. Fontes históricas do segundo século situa também o apóstolo João em Éfeso, após seu exílio em Patmos, ministrando na província da Ásia Menor entre o ano 70 ao 100. Embora não haja evidências bíblicas de que João e Timóteo tenham atuado simultaneamente na cidade, alguns estudiosos sugerem que João se tornou um forte aliado na liderança daquela igreja após o seu retorno da ilha de Patmos. Parece que João se estabeleceu em Éfeso após o ano 70, depois da destruição do templo em Jerusalém. Essa possível colaboração reflete numa relevância estratégica dessa região como centro de cristianismo da Ásia Menor. Éfeso torna-se uma cidade importante na Ásia. Vamos às lições da vida de Timóteo para a jornada de fé. Primeiro, a herança da fé, transmitindo valores eternos. A fé de Timóteo foi moldada por sua mãe Eunice e a sua avó Loide, mulheres piedosas que lhes ensinaram as escrituras desde a infância. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e 2 Timóteo 3,15, sabe a Sagrada Escritura desde a tua meninice.
Essa herança espiritual nos lembra da importância de transmitir valores eternos às futuras gerações, cultivando um legado de amor e de obediência a Deus. Assim como Timóteo foi capacitado por essas influências de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd, também somos chamados a impactar vidas por meio do exemplo e do ensino. Vamos ao ponto 4.2, a fidelidade em meio aos desafios, perseverando na missão. Timóteo enfrentou desafios culturais, espirituais e até físicos em seu ministério. 1 Timóteo 4.12, 1 Timóteo 5.23, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Contudo, sua perseverança reflete a força que vem de uma vida entregue ao propósito divino. Como ele, somos chamados a permanecer fiéis, mesmo quando as circunstâncias nos testam, confiando sempre na graça de Deus para cumprir nossa missão. Servindo com humildade e coragem, o exemplo de um cooperador fiel. Timóteo nunca buscou a sua glória pessoal, mas serviu como operador leal de Paulo, aceitando responsabilidades com humildade e com disposição. Romanos 16:21, cooperador. 1 Coríntios 4:17. Ele nos inspira a sermos servos fiéis, agindo com coragem, mesmo em tarefas difíceis. Nossa maior honra é servir ao Senhor e também ao próximo com dedicação e amor. Falemos do quarto característica de Timóteo, lealdade e parceria, fortalecendo o relacionamento no reino de Deus. A pedido de Paulo, para que Timóteo levasse sua capa, livros e pergaminhos até a prisão, 2 Timóteo 4:13, reflete a confiança construída ao longo dos anos de fidelidade e de serviço. Não sabemos se Timóteo conseguiu estar com Paulo antes da sua execução, mas nos inspira a pensar que isso pode ter ocorrido. Timóteo não era apenas um colaborador, mas um amigo próximo, escolhido para uma tarefa pessoal em um momento de necessidade. Essa ligação destaca o valor da lealdade, que gera relacionamentos sólidos e de suporte mútuo. Assim como Timóteo, somos chamados também a agir com integridade, com responsabilidade e com comprometimento em nosso serviço a Deus e ao próximo. Vamos ao quinto e último ponto de Timóteo: liderança sobre a perspectiva de Deus, confiando no chamado. Mesmo jovem e com pouca experiência, Timóteo foi encarregado de liderar a igreja em Éfeso, 1 Timóteo 1:3. Quando Paulo também escreveu ao Corinto, Timóteo estava na igreja de Coríntio. O reconhecimento de Paulo por sua capacidade nos ensina que a liderança cristã não depende de critérios humanos, mas sim da disposição de obedecer ao chamado divino. Devemos abraçar com fé as oportunidades que o Senhor nos concede, confiando que Ele nos dá as habilidades necessárias para cumprir nossa missão. Conclusão: de uma prisão fria em Roma, já idoso e ciente de sua execução iminente, o apóstolo Paulo escreve com ternura e urgência: procura vir ter comigo depressa, 2 Timóteo 4:9. Talvez sua última oportunidade de contato com o jovem discípulo. Essa mensagem ecoa uma verdade sobre os grandes obreiros do reino. Permanecem úteis até o último suspiro, queridos até a última hora,
dignos de receber a última palavra. Louvemos a Deus pela vida de Timóteo, um ícone da nova aliança, que inspira gerações. Vamos à atividade para fixação. Pergunta: quem foi responsável pela educação religiosa de Timóteo? E a resposta: sua mãe, judia, Eunice, e sua avó, Lloyd, mulheres que ensinaram a Timóteo as Sagradas Escrituras. Semana que vem, iremos estudar a lição de número 12. Falaremos de Tomé, da incerteza a uma fé inabalável. Tomé, o discípulo conhecido como precisa ver para crer, não é? Não perca, semana que vem, Tomé. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Nós aqui no nosso canal não só comentamos a revista Central Gospel, comentamos a revista CPAD, da Betel, da CADB e da Conimadeb. 5 escolas dominicais. Aonde? No PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe e até semana que vem para falarmos de Tomé. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.